Olá, amigos. Hoje a gente está aqui no Convento do Carmo, nesse espaço lindíssimo. E a gente está aqui com um amigo. Mais um amigo. Só que um amigo totalmente diferente, um amigo que é poeta. Estamos aqui com José Inácio Vieira de Mello, ele que é um dos curadores da Fripelô, da Feira Literária do Pelourinho, que acabou de acontecer. Inácio, muito obrigado. E eu preciso inicialmente falar quem é José Inácio Vieira de Mello. Eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês para falar um pouco da minha trajetória. José Inácio Vieira de Mello, né, é um Zé, é um poeta, né, um catingueiro, uma pessoa do interior que cada vez mais busca o interior. Então, basicamente isso, eu sou um poeta que compreende o mundo como um espaço de leituras, né, e olho para o mundo com esse olhar da poesia, tudo que eu sinto e vejo passa pelo filtro da poesia. Entendi que a minha religião é a poesia, então eu vivo andando pelo mundo levando a poesia que me é possível e a poesia que o outro me oferece e que a vida me oferece. São quantos livros, Inácio? São 8 livros e 2 antologias, né? Então, 8 livros só e as antologias são um florilégio, né? O apanhado do que foi produzido durante esse tempo, colocado em livros que passa por uma seleção, né? Uhum. Esse seu último livro, esse daqui, Entre a Estrada e a Estrela, dá para você falar um pouquinho sobre ele, Inácio? Dá, sim. É o filho mais recente, né? Na verdade, assim, do primeiro livro lá de 2000, Códigos do Silêncio, para o Entre a Estrada e a Estrela, que é o novo, o que eu sinto é que eu estou escrevendo sempre o mesmo livro. Mas claro que a gente vai amadurecendo, vai experimentando outras coisas, né? vai depurando o processo criativo, novas leituras, e isso vai acrescentando, né? Então, nesse momento, eu sinto mais segurança, me sinto, claro, mais maduro, porque eu completei 50 anos esse ano. Então, é um livro que dá continuidade à minha proposta estética lá do início. Mas cada vez mais a gente vai percebendo o que é que faz com que a gente tenha um traço de identidade, entendeu? De identificação. Ou seja, que o outro pegue seu livro, leia o poema e identifique você enquanto autor. É isso que todo escritor tenta fazer, entendeu? Ter uma assinatura. Deixar um traço, deixar uma marca, nem que seja uma vírgulazinha na história da literatura dos tempos, né? É mais ou menos isso. Mas é isso que você faz com muita competência, porque na verdade você é hoje, Inácio, curador da Fripelô e não para por aqui, né? A gente que te acompanha, seja pelas redes sociais, às vezes a gente pergunta, Inácio, você tá onde? Não, eu tô no Rio, eu tô no México, eu tô numa relação muito forte, eu vejo você falar muito disso, né, essa relação que você tem com o norte do país, né? Como é que é, Inácio, conjurar essas atividades de ser pai, um grande escritor, um curador excepcional e um amigo, né? Porque você congrega tantas pessoas. Como é que você consegue fazer isso? E ainda tem uma roça lá na Chapada, né? Que precisa da minha presença. Né? A roça, é verdade. A Pedra Só. Pedra Só. Para mim é o movimento, né? Você perguntou há pouco a mim, assim, antes de começar a gravação, qual era a frase que eu mais falava na minha vida e eu fiquei sem saber o que dizer, porque, na verdade, se resume a uma palavra. Pronto? Ou então, vamos? É desse jeito, esse imperativo de caminhar, né? Daí, o livro Entre a Estrada e a Estrela vir marcado por esse signo do andarilho. É um livro que está dividido em 2 partes complementares, que podem ser compreendidas como 2 longos poemas, ou pode ser compreendida como cada parte com 21 poemas, visto que tem 21 partes. Mas a primeira chama-se O Mundo Foi Feito para a Gente Andar, e o outro, Na Esteira do Infinito. Então é isso. O mundo foi feito para a gente andar na esteira do infinito, entre a estrada e a estrela, né? E buscando caminhos, sempre querendo realizar. Por que eu me tornei curador de eventos como a Bienal do Livro da Bahia, que eu fui curador de 2015 até a última edição que teve aqui na Bahia, porque na Bahia não tem mais Bienal de Livro, né?
Não sei o que acontece. A última Bienal aconteceu em 2013. 2013. É importante que tenha a Flico G, a Flica, agora a Flipelô e outras que eu sei que existem aqui na Bahia. Mas é pouco. E uma cidade como Salvador, a terceira capital do país, que tinha já a tradição da Bienal do Livro, um evento que durava 10 dias e pelo qual passava uma média de 300 mil pessoas, deixar de existir, isso é uma coisa lamentável, né? Então, de 2005 até a última edição da Bienal do Livro da Bahia, eu fui curador dela também, né? Um dos curadores. E fiz o centenário de Jorge Amado, fui o curador, e agora, desde o ano passado, da Flipelô, que é esse evento que nasceu fadado a se tornar o maior evento de literatura do país. Ele vem crescendo assim e é impressionante a energia que rola na Flipelô. Nessa edição nós trouxemos 120 escritores. Na primeira, ano passado, vocês trouxeram quantos autores? Não tenho esse número, não lembro não. Mas trouxemos uma quantidade significativa, foi um sucesso extraordinário. Mas esse segundo realmente, a gente viu as pessoas comentando, né? Olha, vamos para a Flipelô, vamos para a Flipelô, e foi realmente, pelo que você disse agora há pouco, muita gente. É o que é de se esperar, né? Num lugar como esse. Você não está em qualquer lugar. Você está no lugar onde o Brasil nasceu. Você está em Salvador. Como se não bastasse você estar dentro de uma cidade histórica, dentro de uma cidade histórica. Você está no Pelourinho. A energia que tem esse lugar aqui. Né? E, por aqui, tudo que é lado tem passo, tem pegadas, passos, né? De Castro Alves, de Gregório de Matos. Aqui tem a Fundação Casa de Jorge Amado. Que é muito importante. Né, aqui surgiu o Brasil. Repito, esse evento nasceu fadado a se tornar o maior evento de cultura, de literatura e das linguagens que dialogam com a literatura do Brasil. Mas voltando para o livro, que você pediu para que eu falasse do livro, não foi isso? E eu dou arrudeio. A gente deu um rodeio. Isso é coisa de quem anda muito. Né? Pois bem, esse livro, como eu falei, vem na sequência dos outros livros, buscando uma proposta estética, claro, né? Dentro do que eu já consegui fazer, e ele tem um traço que acrescenta aos anteriores, que é essa coisa do andarilho. Porque o livro anterior, o 7, é um livro muito do galope, foi um livro que foi feito montado a cavalo, então ele tem um ritmo... Como um livro montado? Feito montado a cavalo. Tem um capítulo chamado Concerto para Cavalos, que eu fiz montado a cavalo correndo dentro do mato, e era o ritmo do galopar do cavalo que determinava os versos, que normalmente são versos de 7 sílabas. Eu saía gritando e ia perdendo boa parte daquilo. Eu passei a usar do celular para ir gravando aquilo ali, né? Então tem o ritmo do galopar do cavalo, da cavalgadura, né? Esse não. É um ritmo de quem correu muito na beira do mar. Então tem o movimento do mar e tem o movimento da corrida ali, não é? Ou então de quem andava pelas estradas, o garoto que foi escoteiro e logo depois se sentia um hippie, botava a mochila nas costas e saia andando por aí. Daí os poemas serem versos longos, ou então versos que têm o balançar das ondas. Então é um livro muito marcado por esses ritmos, esse novo livro Entre a Estrada e a Estrela, diferentemente do 7, que é o ritmo do galope. Nossa. Bom, então a gente volta aqui no próximo bloco para falar ainda com José Inácio, porque agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre essas influências que te marcaram nessas escritas. Sete cavalos tocando 7 pianos alazões, 7 cavalos tocando 7 pianos alazões, desembestando acordes nos meus porões, acordando feras e constelações. Acordando feras e constelações, acordando feras e constelações. 7 mestres do voo, clarividente urubus, ébano dos pianos, mergulhadores do azul, me levam ao cerne, ao tutano de tudo, me levam ao cerne, ao tutano de tudo. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões, 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. 7 cavalos tocando 7 pianos alazões. Esses cavalos de vento, gigantes de patas mágicas, cobrem os desvãos dos signos
com o seu resfolegar. Lambem as vulvas das loucas com sua aguda linguagem, inaugurando evangelhos de intensas e novas águas. O galope dos cavalos açoita sonhos no rei. A luz subsiste em lembranças de um tempo livre, sem leis. Rincha o vento da lembrança, sopranos era uma vez. E depois a loucura em lavas lambia o musgo das asas, limpava bem suas patas, reluzentes sobre as vagas. Cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sobre telhados atônitos, sobre gemidos e coitos. Bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia. Nas lonjuras do sertão, um jovem poeta lia. Estrelas, constelações, relinchando fantasias. Ah, poxa, foi demais. Esse foi o 7. Meu livro anterior chama-se Sete. E ele é dividido em 7 partes, que são 7 poemas, e cada parte dessa é dividido em 7 partes também, subpartes, né? Uhum. E essas subpartes divididas em 7 estrofes, e na sua maioria com versos de 7 sílabas, daí se chama Sete, que é o meu 7º livro. Eu sou o 7º filho também, tem essa coisa, né? Publicado pela editora 7 Letras. Exato, E aí, com esse livro anterior, de 2015, o 7, eu ganhei o Prêmio Quem, de melhor autor do ano, da editora Globo, concorrendo com grandes nomes da literatura brasileira. Eram os outros 8 escritores, todos prosadores, eu era o único poeta, os outros todos morando em capitais e eu morando na roça. Nossa, mas isso só dá a ideia da dimensão de quem é o Zé Inácio, né? Que, na verdade, é um cara simples, é um cara do bem. E é por isso que... É um ser humano, né? Então não tem nada de especial, assim, né? Não, tem sim, Inácio. Conte aí pra nós, quais foram as suas primeiras influências? O que te levou, Inácio, a você ser um cara da roça e se transformar em um poeta? Nasci com isso. Eu sou de uma família de gente que sempre teve muita ligação com fazenda, com a zona rural. Né? Nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Pai Mané, lá nos confins das Alagoas, onde permaneci até os 3 anos. Aí depois, dos 3 aos 20, morei nas 3 maiores cidades do estado de Alagoas: Arapiraca, Palmeira dos Índios e Maceió. Né? Aí aos 20 eu vim para a Bahia. Mas voltando, como foi que eu fui me aproximando dessa coisa da poesia, eu fui alfabetizado aos 7 anos de idade. Entrei para a escola e logo de imediato aprendi, porque eu já tinha 7 anos. Minha primeira professora chamava-se Edileuza, uma pessoa marcante na minha vida, né? E na minha casa não tinha livros. Eu lembro bem que o livro que tinha assim, em casa era um dicionário, dividido em 3 tomos, né? 3 livros. E eu, mesmo antes de ser alfabetizado, já pegava aquele livro e ficava olhando o tempo todo aqueles grafites, aquelas marcas ali. E havia ilustrações da fauna brasileira, da flora brasileira e bandeiras de estados e de alguns países. Então, claro que eu olhava aquelas partes coloridas ali, não é? Mas assim que eu fui alfabetizado, o livro que tinha para ler naquele primeiro momento eram aqueles dicionários. E eu ia lendo, então eu comecei lendo dicionário. E já tinha um encanto por livro. Eu adorava o contato com livro. Sempre gostei, desde que eu me entendo por gente. Aí depois, minha mãe comprou um estante novo para casa, tinha que colocar alguma coisa na estante, isso já morando em Arapiraca, e aqui passava aqueles caras vendendo livros, com carro cheio de livro, e minha mãe comprou algumas coleções. Aí tinha enciclopédia, aí tinha a poesia de Castro Alves e de Gonçalves Dias, dos 2 grandes poetas românticos, em 4 tomos, 2 com a poesia do Castro Alves, 2 com a poesia do Gonçalves Dias. Aí eu já fui lendo aquilo ali, né? E, enfim, todos aqueles livros eu pegava para ler, porque eu tinha uma vontade para olhar e ler, gostava de sentar e ficar folheando o livro, fazendo leituras, né? Leitura das imagens, leitura das palavras e sonhando com aquele mundo ali. Agora, quando eu tinha ali por volta de 12 anos, em 1980, eu comecei a ouvir música, a ter uma vontade de ouvir música. E aí, aqueles cantores que estavam surgindo no momento, os cantores nordestinos, né? Alceu Valença, sim, Zé Ramalho, Raimundo Fagner, Ednardo, Belchior, Elba Ramalho, enfim, essa galera toda, né?
eu passei a ouvir com muita intensidade a música dessa galera aí. E, claro, todos eles regidos por um grande artista que inaugura um momento dentro da música brasileira, que é o Luiz Gonzaga, né? Entendeu? Quem é sertanejo como eu lá das Alagoas, a gente ouvia Luiz Gonzaga o tempo todo. E esses outros são discípulos dele. E, claro, que dialogam com o que está acontecendo no mundo, porque já começa a chegar coisas das outras partes do mundo com muita força no Brasil. No caso do Zé Ramalho, muito claramente a influência do Bob Dylan, dos Beatles, né? Para todos esses, os Beatles foram muito influentes. No caso do Alceu Valença, a influência estrangeira que mais ele teve, que mais ele curtiu, que mais ele curte até hoje, é o Elvis Presley. Entendeu? Tem essas coisas, né? O Fagner, o Bob Dylan e os Beatles muito presentes na produção dessa galera toda. Inclusive dos geniais baianos, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles falam o tempo todo, né? Que é João Gilberto, Luiz Gonzaga e os Beatles, né? Comigo não poderia ser diferente. Só que o grande marco da minha literatura veio pela música, que é com o Fagner, Raimundo Fagner, Alceu Valença, Zé Ramalho e esses outros que eu citei. O Fagner é de uma importância sem limite na minha produção. Eu ouvia aquela voz rasgada, argêntea, que significava tanto e representava tanto o povo nordestino. E aí eu pegava os discos e ia no encarte. Aí tinha assim, música de Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meirelles, música de Raimundo Fagner sobre poema de Ferreira Goulart, de Flor Bela Espanca, de Mário de Andrade, de Patativa do Assaré, de Antônio Brandão, de Francisco Carvalho. O Fagner musicou mais de 30 poetas. E aí eu fui conhecendo esses artistas, sabe? E aquilo me influenciou de tal maneira que eu tentei colocar na minha palavra escrita a força com a qual o Fagner cantava. Nossa. O berro dele tinha que aparecer dentro do meu verso, mas dentro da música do meu poema, mas com a minha cara, entendeu? Esse foi o primeiro momento, assim, a influência maior. Eu fui ler Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, Patativa do Assaré e esses outros que eu citei há pouco por conta da música do Fagner. Foi o cancioneiro do Fagner que abriu portas e me mostrou o que estava sendo produzido na literatura brasileira. Daí em diante, outras referências foram surgindo com muita força. Aí eu já posso elencar aqui 3 nomes definidores da minha criação, que é o Gerardo Melo Mourão, o João Cabral de Melo Neto e o Jorge de Lima. Só tem fera aí, não é? Aliás, não é à toa que você é quem é, Inácio. Bom, meus amigos, vamos aqui para o último bloco porque tem mais. Não dá para a gente parar aqui não. E agora a gente quer saber de uma coisa. Como foi que agora você está vendo os novos surgindo? E os novos dentro de casa também. Aguarda aí mais um pouquinho que a gente volta já já. Bom, anteriormente a gente estava ali fora e a gente estava falando que muitos dos seus versos têm sido musicados. E quem são, Inácio, essa nova geração que está musicando você? Olha, tem um monte de gente assim boa, muito boa, da novíssima música e poesia do Brasil, que tem me dado o privilégio, né, de musicar meus poemas. Esse movimento começou lá no norte, lá em Amapá, com Henrico de Miceli. A gente já teve aqui, já conheci. Pois é, maravilhoso. Fantástica já. Musicando, já musicou acho que mais de 15 poemas meus. Temos mesmo. Até projeto de fazer um disco mais adiante. A honra de Patrícia Bastos, a grande cantora do Amapá, uma das maiores cantoras do Brasil, cantar algumas das parcerias minhas com o Henrico. Foi essa dupla que já disputou, né, um prêmio. Não, né? A Patrícia ganhou o prêmio da música brasileira como melhor intérprete, melhor cantora, né? E melhor disco. E o disco mais recente dela, que é o Batom Bacaba, foi o finalista do Grêmio Latino-Americano. Então, isso, uma cabocla lá do Amapá, que é uma cantora fenomenal, Patrícia Bastos, né? E também Alan Carvalho, lá de Belém do Pará, meu parceiro, o filho do poeta Tiago de Melo, que é o Tiago de Melo, que a gente chama carinhosamente de Tiagão, porque ele é alto, um cara maravilhoso, musicou também alguns poemas meus. Nossa, que beleza! Um alagoano chamado Petrúcio Baeto também já musicou alguns poemas.
E tem uma dupla assim que eu sou fascinado, né? Um duo, né? Que é o pianista Luiz Felipe Gama e a cantora Ana Luísa, uma cantora lírica que transita entre o canto lírico e a música popular brasileira, né? O Luiz Felipe, ele musicou a primeira parte do primeiro poema do meu livro 7, que é o Pianista Selvagem. Ele é um pianista. Então, quando ele viu, ele disse, isso aqui é meu. E ele fez um negócio fenomenal. Ficou lindo. Aí tem a gravação de estúdio, assim, que é um escândalo. Essa mulher, Ana Luísa, ela canta demais, entendeu? Então, para mim, é uma glória. E desse livro novo, do Entre a Estrada e a Estrela, o Luiz Felipe Gama também musicou um poema e que ficou muito bonito. Mas o meu parceiro mais constante é o Henrico de Miceli, que também é... Eu tenho assim, a graça, né, de ter esses nomes todos assim envolvidos com a minha musicalidade, né? E surgindo novas parcerias, tem um rapaz de Vitória da Conquista que me pediu material para trabalhar, que é o Marcos Marinho. Aqui em Salvador tem o André Teles, que já musicou coisa minha também. E talvez eu tenha esquecido algum nome, se esqueci, peço até desculpa. Mas tem sido um momento muito especial. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, os grandes músicos que estão surgindo assim, surgindo não, que já tem 2, 3 discos publicados, tem um respaldo crítico fenomenal, eles se dedicam à minha obra, eles vão lá fazer parte dos meus lançamentos, entendeu? Então, os meus lançamentos no Rio têm sido assim os grandes lançamentos que eu tenho feito do 7 para cá. Eu não consigo vender aqui em Salvador metade dos livros que eu vendo no Rio de Janeiro. Então, tem um público... E lá em São Paulo, na Casa das Rosas, né? Que desde 2010 eu faço curadoria de um evento na Casa das Rosas em São Paulo. Espaço belíssimo, né? Na verdade, Inácio, o que a gente percebe é que o Inácio, na verdade, é nacional, né? Essa figura que... Você se viu nesse caminho, Inácio, de sair dali da roça, de repente, alcançar tantos lugares? Eu sempre fui uma pessoa, um sujeito aglutinador. Quando eu morava em Maracás, as pessoas se reuniam para ir para minha casa para a gente estudar literatura, para a gente ouvir uma boa música. E quando eu cheguei em Salvador em 1998, que eu morei aqui 8 anos, eu só via assim, escritores reclamando, poetas reclamando, que era difícil isso, difícil aquilo. Eu não suporto esse discurso de gente que reclama. Reclama e não faz nada. Eu sou o cara que faz. E no lugar que ninguém faz nada, quem faz é o bom. Eu sou o bom, cara. Sabe por quê? Porque eu faço. Só por isso. Se tivesse outro fazendo, você ia comparar. Aquele é melhor, aquele não é. Mas quando não tem ninguém, então por favor, façam. Façam alguma coisa também, ao invés de ficar só criticando. Eu adoro, critique, mas faça. Agora, criticar e não fazer, não está com nada, não está com nada. Realmente é um problema. Mas, Inácio, me fale um pouquinho aí da sua agenda, né? Então, você daqui da Free Pelô, você já disse que já está... Tem. Dos escritores do Norte que vieram para cá, 2 vão permanecer durante um tempo. O Eliakim Rufino de Roraima, que é um cara que tem uma história extraordinária, esteve aqui há 40 anos, era hippie, e ficou na aldeia de Arembepe, escreveu algumas coisas naquele tempo, escreveu depois lá já no processo de maturidade, e agora, 40 anos depois, ele quer ir para Arembepe para passar uma temporada lá, para concluir esse texto que ele vem produzindo ao longo de muito tempo, de algumas décadas, né? Nossa. Ele viajou ontem para Aracaju para fazer um show, e no dia 21, próximo, dia 21 de agosto, nós nos encontraremos em Jiquié e também permanecerá aqui durante um tempo o poeta Eliseu Braga, que é de Porto Velho, Rondônia. Ele viaja comigo para a Chapada, vamos fazer umas trilhas por lá e no dia 21 estaremos os 3 juntos na cidade de Jiquié para nos apresentarmos no Museu Histórico de Jiquié, no dia 22 no Auditório Municipal de Maracás, no dia 23 na cidade de Planaltino, na verdade, no povoado de Campinhos, no município de Planaltino, e no dia 24, na cidade de Jiquiriçá. Então vamos fazer um périplo, né, andando, mostrando um pouco da Bahia, das diversas baías que existem dentro da Bahia, visto que a Bahia tem 417 municípios, não é isso? Nossa, então, para mostrar para esses artistas um pouco da Bahia e mostrar para os baianos a grandiosidade desses artistas do Norte, tão maravilhosos e que parece que até nem existem quando se pensa assim em Brasil, porque a gente não cita. A gente não cita artistas do Amapá, a gente não cita artistas do Acre, de Rondônia, de Roraima. Aqui e acolá, de vez em quando, de Belém, do Pará e de Manaus, no Amazonas. Não estou falando do estado, não. Entendeu? Então é preciso que nós descobramos o Brasil. Os brasileiros descubram o Brasil.
É verdade. É verdade. Mas me diga mais um pouco, que na verdade não é só aqui, né? Não é só no Brasil, né? A gente sabe que o seu passo, o mundo foi feito para a gente andar. Para a gente andar, está aqui no livro. Então, como o mundo foi feito para a gente andar, em início de outubro, eu vou para o México, para a cidade do México, com o Festival Internacional de Poesia, atendendo um convite da Universidade Nacional do México para representar o Brasil lá, né? Esse convite me foi feito há uns 3 anos e eu não pude atender, porque eu tinha compromisso em Teresina, Piauí, e em Timon, no Maranhão. Fiquei muito tentado aí, liguei para o pessoal para ver se tinha condições de adiar o evento para colocar 15 dias antes ou 15 dias depois. Eles disseram que não, e como um bom sertanejo eu fui cumprir com minha palavra e fui lá para Teresina, com o coração partido, mas foi muito bom. Fui lá tomar uma cajuína cristalina e viver a poesia daquele estado maravilhoso, né? E agora chegou a hora de ir para o México, né? Em outubro. E em novembro, final de novembro, eu vou para o Flama, Festival Literário da Amazônia, em Porto Velho, Rondônia. Eu já participei desse festival anteriormente lá em Manaus, e agora vai acontecer em Rondônia. De lá vou para o Amapá, e de lá para o Pará e possivelmente para o Amazonas. Nossa, mãe. É muita coisa, né? Mas o mundo foi feito para a gente andar. Pegando esse mote, eu vou falar um pouquinho mais. Não, acho que eu não vou falar, não. Eu vou dizer um poema e a gente depois conversa um pouquinho até a hora de encerrar. Eu vou pegar justamente essa parte do poema O Mundo Foi Feito para a Gente Andar, que traz esse verso, O Mundo Foi Feito para a Gente Andar, percorre toda a primeira parte do livro, ele aparece aqui e acolá. Eu vou dizer o poema e depois vou cantar uma 10ª endecassilábica aos moldes dos cantadores nordestinos que está aqui dentro também, certo? O mundo foi feito para a gente andar, então vai, um passo depois do outro, vai descobrir os caminhos que te levarão ao outro, vai inventar uma história, vai fazer a história. O firmamento é o ponto de partida para a tua caminhada cósmica. E cada seixo da estrada impulsiona o teu passo para uma estrela, para um novo espaço. Sim, o mundo foi feito para a gente andar. E o que guia teu sapato não é o norte magnético, nem o canto das cigarras, nem o caminho das formigas. É sim algo que formiga no teu juízo e se entranha e se amalgama e se harmoniza sem parar. Sim, o mundo foi feito para a gente andar. Para a gente se descobrir e se inventar e se reinventar. E por mais que se percorra mundos, por mais longe que se chegue, não haverá chegada, não haverá, porque o mundo foi feito para a gente andar. Estou na vida, tenho uma vida vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Eu vim para esse mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar, porque o mundo foi feito para a gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito para a gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Rapaz, que lindo, que lindo. Mas me fale aí mais um pouquinho, e a gente acabou não falando desse, Entre a Estrada e a Estrela. Nós falamos sim do Entre a Estrada e a Estrela já, né? Que é o meu 8º livro, que é dividido em 2 partes. A primeira parte é O Mundo Foi Feito para a Gente Andar, a segunda, Na Esteira do Infinito. A dimensão do mundo foi feito para a gente andar já foi dada aqui com esses versos. Na Esteira do Infinito, se for possível, eu posso concluir com um poema dele, fazendo a leitura da segunda parte, claro, né? Na Esteira do Infinito. Deitado no terreiro a namorar estrelas, sonho com os longes das luzes que chegam até aqui. Apoiado na memória, um vazio calado me leva por ilhas de luz e sinto o elo que me liga aos ancestrais. Caminho junto às estrelas em busca das metáforas estrangeiras. Daqui, deste pávido ponto, grão de poeira a girar na imensidão, sinto a treva morrer a cada pirilampo que grita seu brilho, pingo de luz pulsando. Incansável cavaleiro a vagar por labirintos, fecho os olhos e distâncias me engolem. Há trevas e mais trevas. Assustado, planto um girassol no meu imo,
que acende um candeeiro de astros, um diagrama de pulsares, o prisma do Pink Floyd. Fecho os olhos e eles ficam bem abertos. A noite tem uma intimidade que perpassa e trespassa os abismos. A noite é uma vaca preta que oferta o leite da vida aos sentidos. Sou o cordeiro que veio fundar uma constelação de signos. Aboio bárbaro que ecoa no vale de Josafá, o arco da minha lira arremessa o girassol e ele segue pelo universo sem medo, flecha que atravessa o desconhecido. Danço sob a chama e em meus olhos sorri o infinito. Poxa, Inácio, meu amigo, muito obrigado. Eu aqui agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Para nós foi extremamente importante, né? Poxa, foi sensacional. Seu livro é ótimo. Para quem quiser comprar e adquirir, tá aqui um livro de excelente qualidade. E você também é um cara que atua diretamente nas redes sociais, né? Sim, deixa aí para os nossos amigos onde é que a gente pode encontrar. Como vocês puderam ver, o livro tem 2 capas diferentes. Aqui a pessoa tem a opção de escolher a que quer. Já o anterior, o 7, tem 3 capas diferentes, que tem uma história em torno disso que fica para uma próxima oportunidade. E, claro, né? Quando eu saí daqui, algumas pessoas, daqui de Salvador para morar no interior, algumas pessoas disseram, nossa, que covardia, o cara está aí atuando e voltar para a roça. Hoje você com o computador na mão, você está conectado com o mundo, né? Então, eu tenho lá a minha rede social, o Facebook, né? O José Inácio Vieira de Mello, o perfil pessoal e a página. Tem Instagram, né? E tem um blog. E estou o tempo todo lá, conectado mesmo, o tempo todo. Até tenho que estar me policiando, ouviram? E vocês também, porque senão a gente esquece os livros e fica o tempo todo na internet. E deixa de viver as coisas, deixa de se encontrar com as pessoas, porque tudo você pede pela internet, tudo você faz pela internet. Você trabalha em casa por causa da internet. Então, não é legal também não esse processo. É muito bom que exista a internet, mas a gente precisa andar o mundo, até porque o mundo foi feito para a gente andar. Muito agradecido. Um abraço imenso, Cristiano. Obrigado, satisfação, Inácio. Viu? Obrigado. E para vocês, continuem seguindo a gente através das nossas redes sociais e do nosso amigo Inácio. Até, gente. Até mais.